Uma das realidades desse mundo que nós mais temos dificuldade para entender ou para aceitar é a realidade da morte. Até porque a morte não estava no plano original de Deus. Salomão vai nos ensinar, através do livro da Sabedoria capítulo 2, 24, que foi por causa da inveja de Satanás que a morte veio ao mundo. O homem já estava plenamente feliz, Adão e Eva plenamente felizes, né, no paraíso, mas por causa da inveja do amor que Deus tinha pelo gênero humano, é que Satanás conseguiu vender a ideia do pecado, da soberba, para destruir essa alegria, né? Então, a morte veio ao mundo, a morte. E nós temos dificuldade para entender essa realidade, por quê? Porque nós vivemos aqui numa espécie de um desejo de uma vida eterna aqui na Terra. Poucas vezes nós paramos para pensar que nós vamos morrer. Poucas vezes nós paramos para pensar, né, na realidade dos novíssimos. Analisando aqui, estudando sobre Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 15, nós vamos ver que Herodes, por causa da inveja, da mesma inveja que levou Satanás colocar esse desejo da soberba no coração dos nossos pais primitivos, primeiros pais, que fez com que eles perdessem o paraíso, da mesma forma, a inveja de Herodes mandou massacrar mais de 2.000 crianças de 2 anos abaixo. Por quê? Porque ele tinha medo que Jesus, que era o rei que estava nas profecias, tomasse o posto dele, o posto de rei. E ele, por medo de perder o posto, por inveja, ele manda matar essas 2.000 crianças. Hoje nós celebramos os santos inocentes. A inveja. A mesma inveja de Satanás que tirou o homem, né, do paraíso, agora quer matar o filho do homem. É a mesma inveja. E veja, aqui vai dizer no versículo 14 que José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Por quê? Porque o anjo tinha anunciado para ele em sonho. Por que José consegue escutar os anjos, ver os anjos, e nós não conseguimos? Porque José tinha um coração voltado para Deus. Ele não estava apegado a essa vida como se fosse para viver aqui eternamente. Quem tem essa docilidade para com as pessoas, quem tem um coração reto, indiviso para com Deus, consegue entender os desígnios de Deus. A própria palavra vai dizer que Deus sempre revela aos seus aquilo que ele vai fazer, aos seus profetas. Por isso que José escutava. E veja, o anjo mandou José sair de noite. José não esperou no outro dia o padeiro assar os pães para comer, talvez fazer uma refeição de manhã, para depois programar a sua viagem, pegar uma garrafa térmica com gelo, levar um tererê. Não, José saiu de noite com a mãe e com a criança de noite e partiu para o Egito. O Egito que fora palco de tanta dor, de tanto sofrimento, né, no passado. Agora Jesus volta para o Egito, vai para o Egito com a Sagrada Família, para curar aquele povo, talvez das 10 pragas do Egito, né? E lá, diante de Jesus, os ídolos se dobravam lá no Egito. Se essa cena dessas 2.000 crianças não te revolta, eu digo que, cara, você tem um problema. Imaginar essa cena dos soldados matando essas crianças é revoltante. Mas existe hoje uma guerra muito maior. Existe um massacre muito maior que mata muito mais do que 2.000 crianças. Um massacre silencioso, que é o massacre do aborto. Sim, o aborto. O demônio, através da sua inveja, tem instigado também Herodes hoje a falar aos 4 cantos, a pregar sobre o aborto para matar os inocentes. Em 2020, segundo a Gazeta do Povo, aconteceram aproximadamente 42,6 milhões de abortos no mundo. Veja, não são mais 2.000 crianças, não. Só no Brasil, isso dados de 2022, 2023, por aí,
No Brasil se matou 800 mil crianças, dados da OMS, né? Veja, em 2013 já era a quinta maior causa da morte materna, o aborto, das mães que morrem em decorrência do aborto. Em 2013, na pesquisa do IBGE, se constatou que no mínimo 7,4 milhões de brasileiras fizeram pelo menos um aborto. E no Canadá, agora esses dias, saiu a resolução de que se pode, as meninas de 14, 16 anos, sem autorização do pai, podem abortar a criança até os 9 meses de idade. A inveja de Satanás, a inveja de Herodes continua matando. E nós continuamos calados diante de tudo isso. Diante desse choro aqui que vai dizer aqui, que em Ramá se ouviu a voz do choro e grandes lamentos, é Raquel a chorar os seus filhos. Não quer consolação porque já não existe. Por que nós estamos em silêncio então? Diante de toda essa mortandade desses santos inocentes. Pensemos nisso nesse dia de hoje e que nós tenhamos a coragem. Se você praticou aborto, eu não quero condenar você, e não devo e não posso. Existe o Tribunal da Misericórdia para você recomeçar a sua vida. Se você está pensando em praticar aborto, pensa, você vai estar repetindo o mesmo ato de Herodes que matou as crianças. Mesmo ato de Herodes. E agora pior, porque agora você tem assistência do Espírito Santo. Pense nisso. Deus te abençoe. Salvemos as nossas crianças.